aí, gente querida? Tudo azul por aí, por aqui? Sempre tudo muito azul. Hoje é um dia de muita alegria, porque nós temos um companheiro, um amigo de longa data. Eu posso dizer com certeza que eu não o vejo pessoalmente desde os anos 80. Olha, se eu botar aí 20 mais 20 anos, 35 anos pelo menos, sem o contato, sem o abraço e tudo mais. A nossa pandemia foi muito maior aqui. Mas eu não vou perder tempo, porque eu quero saber muito da história desse querido colega, que hoje é um empresário super bem sucedido, tem um site maravilhoso, dá inveja em qualquer um de vocês, e em mim também, porque ele abraçou um montão de gente, ele foi abraçado, ele é muito querido, enfim. Vem para cá, Celso, junte. Grande Luiz, que legal, cara. Faz tempo, né? Pô, muito obrigado pelas suas palavras aí. Você falando, fiquei pensando no tempo aqui, Luiz, é inadmissível isso, né? A gente ficar 35 anos sem se encontrar, sem estar junto. Mas a vida é assim mesmo, sabe? A gente toma caminhos diferentes, você vai para outro ramo ou para outra emissora, e aí, na concorrência, não é muito legal a gente se visitar sempre, porque vai sempre aparecer alguém dizendo: ó, o cara quer roubar o Celso para a emissora tal, ou então o cara está procurando emprego do outro lado. Então a gente acaba, realmente, a vida leva a isso. Mas é muito bom ter você aqui, nós vamos conversar sobre muitas coisas. Começando do zero, onde nasceu nosso querido Celso Giunti? Eu nasci em São Paulo, nasci no Hospital Santa Helena, se não me falha a memória, na Liberdade, ali, pelaquela região da Liberdade ali, há 62 anos atrás. Nossa! Olha, eu tenho certeza que era um garotinho lá, né? Lá atrás. Agora, esse dos 60 aí me surpreende, porque você está com uma cara ótima, sempre com um sorriso largo, o que faz com que a gente goste até mais de você, como gosta das pessoas que sorriem, e a gente fica um pé atrás e um pouco de distância com aquelas que têm cara mais ou menos fechada, como essa aqui. Mas, deixando isso de lado, os meus alunos é que diziam... Continua bravo, Luiz? Você continua bravo? Eu continuo a mesma coisa. Eu não mudei, pois é. Eu vou deixar você falar depois à vontade, até vou sair de cena, mas é legal saber dessas coisas, porque eu não acho que eu sou bravo, eu sou exigente. Sim, eu sim. quero tudo perfeito. Sim. Então, quando eu gosto de atingir uma meta, um objetivo, eu vou brigar até conseguir. Se o colega, o aluno e tal... Nossa, meus alunos dizem assim, quando falaram para Marina Su, uma grande colega, trabalhou na TV Cultura, ela disse isso claramente. No dia que eles me falaram que eu ia ser aluna do Luiz Fernando Malhoca, juro, eu pedi para todos os santos que me trocassem de sala, mas não tinha jeito. Hoje eu vejo que você é um cara legal, você é um amigão, você é bacana, e etc, etc. Pois é. É assim, entendeu? Agora, que a cara intimida, que a cara assusta, eu não tenho dúvida nenhuma. Já me perguntaram se eu sou meganha, se eu trabalho na polícia, se eu sou investigador. Você tinha bigode, na minha época você tinha bigode. Um largo, vinha até aqui. Mas vamos falar de Celso Giunti. Aí o garoto paulistano resolveu fazer alguma coisa, estudar e tal. De repente, ele foi procurar alguma coisa antes do teatro, nós vamos falar do teatro, antes do teatro, ele fez o que na escola? Onde estudou, que curso fez, etc, etc. Estudei Colégio Marista, né? Meu primário, meu ginásio. Depois eu dei uma pipocada no ginásio assim, repeti 2 vezes um ano. Meu pai já me deu uma chamada de atenção ali bem brava, mas eu, quando passei para outro ano, acabei levando uma bomba de novo. Meu pai falou assim: ó, é o seguinte, meu amigo, vamos trabalhar para pagar os seus estudos. Então, você tem que trabalhar agora, pagar os seus estudos e recuperar o tempo que você ficou para trás aí. Chega de moleza.
Cara, foi uma das coisas mais importantes da minha vida, assim, isso que meu pai fez, porque eu acabei indo atrás de trabalho, fui atrás do supletivo, acho que você vai lembrar, na época tinha o supletivo santinês, eu fiz o supletivo, É, recuperei o bacana. tempo perdido, eu pagava aquilo ali, cara, mas eu pagava, estudava, foi uma consciência, né, que baixou, eu falei, cara, ou eu vou buscar o tempo perdido, ou eu estou realmente ferrado. Aí eu acabei prestando, eu fiz faculdade de artes cênicas, fiz ela rapidamente, porque saiu meu DRT na época, e quando saiu o DRT eu acabei abandonando a faculdade, porque eu já estava com interesse pelo rádio, engraçado, eu já sentia um desejo pelo rádio, porque nas minhas incursões no Canal 4, na extinta TV Tupi, eu acabei conhecendo o Darcio Arruda no prédio da difusora, que você muito bem conhece bem aquela história. E eu fiquei encantado com o Dácio ali, cara, mas encantado com aquela radiodifusora. Aquilo, cara, me entrou no sangue de uma maneira tão legal. E eu continuei fazendo as minhas coisinhas de teatro, que eu gostava de fazer bastante. Fiz algumas peças profissionais, assim, bem legais. Mas meu desejo pelo rádio se tornou muito forte, né? E eu acabei entrando. Estou te resumindo, tá, Luiz? Eu sou ruim de data, de lembrar o ano, essas coisas. Sou muito ruim com isso. É uma pena. Não consigo ter, talvez a memória que você tem aí de data, essas coisas eu não consigo ter. Mas eu lembro que eu acabei entrando na rádio Stereo Vale. Trabalhei na rádio metropolitana aqui em São Paulo. Era gravado, tal. Eu comecei a fazer teste em rádio. E eu queria trabalhar em rádio de todo jeito. Comecei a fazer teste, era reprovado, fazia teste, era reprovado. Um dia eu passei na metrô, entrei na metrô, comecei a fazer um trabalho lá. Me apareceu a oportunidade de fazer um teste na Rádio Stereo Vale em São José dos Campos, porque eu também trabalhava na Gladson em São Paulo e tinha uma rádio dentro da Gladson. Luiz, eu acho que você conheceu o Luiz Carlos Gimenez, conheceu? O Gim? Muito. Conheceu o Gim? O Gim foi meu assistente direto na difusora, indicado pelo diretor superintendente das associadas de rádio, das emissoras associadas de rádio, Elvio Mencarini, e ele falou, olha, ele não é de rádio, ele é de marketing, sim, mas você vai gostar, você vai se dar bem com ele, porque ele é muito criativo, o cara tem uma cabeça boa, e realmente foi um grande assistente. Nossa, foi muito legal, porque quem me levou para a Gladson foi o Bob Floriano, que já estava na Rádio Cidade. Ele falou, cara, surgiu uma vaga lá na Gladson, é uma rádio interna, né, dentro da loja da pronta entrega, e quem cuida é o Luiz Carlos Gimenez, você tem que ir lá fazer um teste. Estou acabando lá, fiz o teste, passei, fiquei fazendo rádio um tempão lá, junto com o Bob fazia de manhã, fazia à tarde, e um dia o Décio Matos, que era o dono da Stereo Vale, dono da Rádio Cidade, foi na lojinha da Gladson, e por pedido do Bob, falou, pô, vai lá, escuta o Celso lá, tal, ele tá a fim de fazer um teste com a gente lá, ó, vê se você consegue dar uma chance para ele. O Bob foi muito bacana comigo nessa época, me ajudou bastante também. E o Décio foi lá um dia, ficou até o final do expediente, eu saí, encontrei com ele na calçada, ali na Clodomiro Amazonas, ele acabou me dando uma carona, a gente foi conversando, ele falou, você não quer ir para a Stereo Vale, em São José dos Campos? Aqui na Rádio Cidade não tem vaga agora. Era o Carlos Tausen que estava dirigindo a rádio e tal. Eu já tinha feito um teste lá, não tinha passado. Até tinham me dito na época, pô, você é muito legal de locução, mas você não opera a mesa, então isso te dificulta um pouco. Todo mundo me falava, vai para o interior, que você vai aprender a fazer mesa, tal, aquelas coisas. Eu acabei indo para a Stereo Vale, entrei na Stereo Vale, foi uma maravilha, cara. Fiquei acho que lá 6 meses. Abri um teste na Rádio Cidade aqui em São Paulo, eu vim, fiz o teste e passei, entrei. Aí comecei na rádio de final de semana. Entrei como folguista, fazia só final de semana, depois passei a titular da Rádio Cidade de madrugada, das 2 às 6 da manhã. Eu sei que o Carlos Tausen foi meu coordenador, meu primeiro coordenador. Eu vou tentar lembrar aqui. Depois eu tive, acho que o Dudu Andrius. Eduardo Andrius faleceu, né? Nosso querido amigo. Também carioca. E o terceiro, que não era carioca, mas já era, assim,
preferido pelos cariocas, não por competência. Eles queriam ir embora, eles queriam voltar para o Rio para ter seus fins de semana na praia e tal. Sim. Isso quem me disse foi Nelson Batista, meu grande querido chefe, ficou amigo também. Aí ele falou, olha, os cariocas, ele mesmo dizendo, os cariocas não aguentam mais ficar trabalhando no fim de semana em São Paulo, ou então tendo que fazer um bate e volta para ver família, para alguma coisa que eles tenham na cidade de origem e tal. Então, nós estamos precisando de um paulistano aqui. Antes que você continue falando dos seus coordenadores, ficou uma dúvida na minha cabeça quando você falou, eu já tinha o DRT. Quando você disse isso, você quer dizer que você tinha DRT de teatro, seria isso? E que você não tinha prática de... Eu era um registro profissional de ator, né? O DRT. Não, deixa eu te explicar. O DRT significa Delegacia Regional do Trabalho. Ponto. Sim. A gente aqui, por osmose, achou que o direito de trabalhar numa das funções precisa da carteirinha. Por isso, ela passou a chamar DRT. Agora, quem tinha o direito de trabalhar porque fez curso, ou porque comprovou no teatro, não podia trabalhar em cinema, em televisão, nem em rádio. O DRT era específico para cada área. Então, eu consegui, se eu não me engano, Luiz, por conta das novelinhas que eu fiz na extinta TV Tupi. Depois eu tive que provar, mostrei. Você não falou isso para nós. Você falou, eu passei pela Tupi, conheci o Darcio. Precisa falar que você foi ator nas novelas. Que novelas você fez? Lembra ou não? Eu lembro. Eu fiz Barba Azul, fiz O Machão e fiz Ídolo de Pano. Nossa, me lembro de duas delas. Você lembra? E eram pequenos, mas com fala, tudo, tal. E acabou me ajudando para pegar esse registro, né, Luiz? Foi uma época muito bacana, que era o Aldo César, o cara que era o coordenador da TV Tupi nessa época. Acabei depois ficando próximo dele também, me ajudou bastante na televisão lá para fazer essas novelinhas. Eu adorava. Cara, eu ficava encantado com aquilo. Eu acho que se eu tivesse focado mesmo, eu ia fazer um trabalho legal na televisão, no teatro. Eu não digo que eu seria mas eu acho que eu ia fazer um trabalho bacana como ator. Eu acho que você nasceu para a comunicação, e isso, quando está no sangue, isso vem com a gente. Quando isso está no sangue, não tem quem tire, é vocação. Eu batalhava mesmo, eu focava, eu queria, às vezes, na história da Rádio Cidade era essa, né? Eu ficava que nem louco, eu queria trabalhar, eu queria fazer pedágio, eu queria estar na rádio o dia inteiro. Você era testemunho disso, a gente amava a rádio, né? Era uma coisa enlouquecedora, cara, deixava a gente feliz. Eu não via a hora de acordar para poder ir para a rádio. Assim, se eu tivesse me entregado tanto assim ao teatro na época, porque você precisava ganhar dinheiro, sobreviver e tal, e o teatro na época complicado, era mais difícil. Enfim, eu fui atrás da alternativa de poder faturar uma grana melhor, comecei a fazer baile, comecei a ganhar dinheiro no rádio, fiquei muito feliz. Mas eu tive uma época que eu fazia a faculdade de jornalismo, que depois eu fiz, né? Eu fazia a Rádio Cidade e fazia teatro, eu fazia os três. Eu lembro que eu dormia 3 horas por dia, né? E quando eu estava de titular na madrugada da Rádio Cidade. Então, eu fazia a rádio de madrugada, ia para casa de manhã, cara, tomava café, saía correndo, ia para a faculdade. Depois eu troquei o período da faculdade, fui estudar à noite para poder dormir de manhã, descansar um pouco mais. Enfim, mas eu ralava pra caramba. Ralei muito atrás das comunicações, cara. Tenho um baita orgulho disso, Luiz. Você não tem ideia. E eu tive gente muito legal na minha frente, né? Que me orientava, que me conduzia. Você foi uma dessas pessoas. Quando eu falo bravo, é bem esse termo que o senhor não é bravo, era exigente. Você foi um coordenador, meu, muito exigente. O Carlos Townsend também tinha uma pegada. O Dudu Andrews era mais relax, mais tranquilo, mas era um cara que exigia também, mas era mais relax para levar. Tinha uma diferença sua. O Tavinho, se eu não me engano, depois de você veio o Otávio Sesc, né? E o Tavinho também era mais tranquilo, tal, mas assim, você e o Carlos Townsend foram os mais exigentes, assim, vocês cobravam mesmo. A gente tinha que ter uma consciência do trabalho muito séria. E naquela época, pô, garotão, quanto mais consciência a gente tinha, melhor, né, cara? Acho que eu aprendi tanta coisa.
adquiri tanta responsabilidade por conta disso, né? E que eu trago ao longo da minha vida, né? Eu não tenho palavras para agradecer, assim, porque foi um período muito bacana, eu fui muito educado, né? Eu tinha sido muito bem educado pelos meus pais, né? Pela minha família, e depois eu fui muito bem educado no trabalho, né? As pessoas cobravam muito onde eu passei, sempre cobraram muito. Então, assim, até hoje, né? Trabalhando, as pessoas me cobram bastante também, aquela coisa toda. E sempre tem que ter responsabilidade, não adianta ficar relax, não adianta, tudo bem, não, eu não consigo, né? Eu gosto de levar uma vida boa, eu procuro sempre estar com um sorriso no rosto, isso te ajuda a melhorar a tua vida, teu trabalho, melhora tudo na tua vida. Mas tem uma responsabilidade por trás disso que é muito séria. Mas você foi um cara, eu lembro teus bilhetinhos, a gente chegava, tinha uns bilhetinhos seus assim no estúdio, esteja amanhã aqui, 16 horas e 15 minutos. Velho, aquilo era mortal. Era um mortal aquilo. Falava, gente do céu, o que será que ele quer? Mostrava para outro amigo, puta, o que será que ele quer amanhã às 16h? Mas, olha, todos sobreviveram, praticamente todos estão vivos, todos estão com saúde, gozando de uma vida muito boa, então acho que isso não foi tão ruim. Agora, eu sou honesto para você. Tem coisas, porque a gente, atrás da gente, tem gente cobrando. Eu, na Rádio Cidade, não tive problema algum, porque eu peguei uma época boa, eu dei sorte e peguei uma equipe já montada, não tive que chegar trocando ninguém, eu só juntei o rebanho e falei, vamos embora. Eu tinha, para mim, internamente, uma meta, um projeto. Eu não posso fazer pior do que eu fiz no 14º andar da concorrente lá do outro lado da rua. Eu estava saindo da Jovem Pan, meu escritório ficava no 14º andar, embora o estúdio ficasse no 24º. Então eu disse isso, daqui para cima eu tenho que vislumbrar uma outra rádio. Não vou fazer nada parecido, não vou copiar nada do que eu já fiz, vou ter que ter outras ideias, e a equipe é que vai me ajudar nisso. E deu sorte, porque caiu o menudo na mão, a gente já lançou o mesmo contrário a algumas ideias, algumas pessoas que achavam que não tinha nada a ver, que a rádio não era de menudo e tal, e o departamento comercial que o diga, né, quantos milhões e milhões de reais eles faturaram. Reais não, era cruzeiros ainda na época, depois é que passou para real. Mas, de qualquer maneira, como se faturou, como se ganhou dinheiro, como a rádio estava lotada, isso porque o projeto deu certo, não é? Porque eu falei, eu não falei, deu certo, e também podia dar errado, e eu ia levar um pé no traseiro, e os cariocas iam me agradecer bem longe. Agora, deu certo, nós crescemos, a rádio ficou em primeiríssimo lugar, tem um recorte, um clipping da Folha da Tarde da época, em que a pesquisa mostra Rádio Cidade 2,45. Isso é Ibope, mas nem televisão às vezes dá isso. 2,45. Lá embaixo, a segunda colocada com 0,78. Meu Deus. Como a disputa é par e passo, podia ter 79, 80, 80, nada. Não tinha para ninguém. Era cidade, sucesso absoluto. E quem ganhava, que o salário de vocês era fixo, o meu era fixo, quem faturava era o comercial. Eles podem dizer bastante a respeito. Mas foi uma época muito legal, numa área gostosa de trabalhar. Primeiro porque o Clever, que era meu chefe direto, não vinha a São Paulo me apurrinhar a cabeça. Quando ele queria conversar comigo, ele ligava e falava alguma coisa, e um dia eu cheguei e falei, Clever, faz mais de 15 dias que você não me liga, tá tudo bem ou eu já estou para ser mandado embora? Ele falou, não, meu filho, quando a coisa está dando certo, a gente nem liga para não assustar, é para deixar correr. Então tá bom. Clever é um grande amigo, participou comigo de outros projetos, contando a história da Rádio Cidade. Aliás, eu aproveito sempre a oportunidade para contar isso. Entrando no canal do YouTube, que tem o meu nome, está escrito aí embaixo, Luiz Fernando Malhoca, não esquecer que Malhoca tem 2 Cs e Luiz é com Z, você vai encontrar
uma série, um outro projeto chamado Como Nasceu. Clica lá em Como Nasceu a Rádio Cidade e você vai descobrir como é que ela surgiu no Rio. Depois ela veio para São Paulo e ramificou para outros estados brasileiros. É muito legal. É uma história que eu mesmo, confesso, não conhecia. Mas estamos entrevistando Celso Giunti no Voz do Brasil. Vamos parar de falar e vamos ouvir mais do Celso. Na Rádio Cidade, quanto tempo você ficou? Eu saí, fui para a Transamérica em 86. Eu fiquei lá em 84, 85, 86. Fui para a Transamérica para ganhar mais. Depois eu falo se deveria ou não deveria ter ido. Luiz, eu acredito que eu tenha ficado uns 6 anos na Rádio Cidade. Se eu fiquei 3 na tua época, né? Depois veio o Tavinho, eu fiquei mais uns 2. E tinha, acho que um ano e meio antes de você. Por aí, Luiz, entre 5 e 6 anos eu fiquei na Rádio Cidade. Eu só esqueci de, você que gosta de detalhe, quando eu falei que eu trabalhava na Rádio Cidade de madrugada, fazia faculdade de manhã, fazia teatro à noite. Eu tinha o teatro à noite, que eu fazia uma peça com a Esther Góes em São Paulo, que era Santa Joana de Bernard Shaw. Foi um espetáculo incrível que a gente fez no Teatro Elis Regina, no AMB ali, maravilhoso. Então minha vida era doideira. E à tarde eu gostava de estar na rádio. Né? Porque se eu ir para casa dormir, eu perderia aquela efervescência do dia da rádio, porque eu via a rádio, não tinha ninguém de madrugada, né? Então, mas foi um período muito bacana. Você vê que eu juntei as artes aí, né? Rádio, teatro, televisão, e eu sempre gostei muito disso. Mas na rádio eu devo ter ficado na cidade uns 6 anos. Uns 6 anos, eu acredito. Saiu e foi para onde? Quando eu saí da Rádio Cidade, eu fui para a Rádio América. Eu saí porque quando eu recebi a proposta da Rádio América, do AM, eu fui comunicar o Tavinho, né? Falei, recebi uma proposta para fazer AM. É um horário legal que vai dar para eu fazer de manhã lá. Eu faço de manhã e faço à tarde aqui. Não. De jeito nenhum, não vão aceitar aquela coisa toda. Eu fiquei arrasado. Falei, mas não é possível, cara. É AM, FM, eu queria brigar para fazer os dois, porque eu conseguiria fazer os dois tranquilo, né? Ia dominar, assim, legal para poder fazer. Mas, infelizmente, não me permitiram. Eu tive que fazer uma opção, era uma grana, considerável, era rádio que eu gostava, era uma outra experiência, AM. Eu acabei embarcando, eu fui para a Rádio América, tive uma passagem lá de 3 anos, eu fiz um contrato de 3 anos, depois foi quando eu cheguei, era o Padre Delbu, que tomava conta da Rádio América, um padre genial, um cara bacana, todo para Frentex, assim, bacana. E depois foi um cara que era da Record, do AM, que eu esqueci o nome dele agora, Luiz, você deve conhecer, um cara forte de rádio, fez rádio com Eli Correia, como que era o nome dele, desse gestor? Um cara famoso de rádio. Como é que eu esqueci agora? Careca? Gente do céu, não vou me lembrar. Edson Guerra? Não. Era um cara também meio temido no rádio, assim, que nem você, sabe? Como é que era o nome dele? Gente do céu. Me escapou aqui. Foi um cara que... Lembra de alguns artistas, alguns colegas seus que apresentavam algum programa na Rádio América? Quem sabe isso me faça recordar o nome da pessoa. Quem mais trabalhava lá? Tinha um programa do Roberto Carlos com uma moça. Lilian Loy. Tinha o Alves né? Barbiero, que faleceu recentemente. Recentemente. Não tivemos oportunidade de conversar, de gravar com ele, porque ele vinha doente há algum tempo e não estava com condição de enfrentar uma câmera e um microfone por uma hora, uma pena. Ele tinha muita história para contar para a gente. Fica aqui a nossa homenagem. E em breve a gente conversa com o Adriano, o filho dele, que vai ajudar a gente a... Ele era um cara sensacional, o cara que me ensinava também, ele já estava no AM há um tempão, né? Me dava altas dicas, um cara generoso, um cara querido. César Filho, acho que estava na época também, lá
Putz, quem mais estava? Ó, tá vendo, Luiz? Não sou bom para Não, lembrar às essas vezes a memória falha mesmo, nem todo mundo é obrigado a coisas. gravar. A gente lembra no meio do caminho quem era. Vou tentar lembrar, porque eu acho que você, com certeza, você conhece ele. Era um cara muito forte no rádio, um cara que veio também, mexeu em toda a programação da rádio, acabou me mudando de horário, me botou no horário da tarde, acabei fazendo uma radionovela, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida também. Foi uma Legal. experiência bacana, legal, tal. Depois da Rádio América, eu fui para a Band. Aí eu acabei voltando para o FM, tive uma proposta legal lá também de trabalho do Joca, que é um cara que eu sou amigo até hoje também. A gente se fala quase todos os dias. Tenho negócios com o Joca também no show business, é um cara muito bacana. E o Joca foi a pessoa que me abriu as portas para esse mundo do empresariamento, né? Porque quando eu entrei na Band, o Joca estava começando com o Só para Contrariar. Ele que idealizou, criou o Só para Contrariar, né? Com o Alexandre e tudo. Eles eram de Uberlândia e tal. E um dia engraçado que um dia eu entrevistei o Alexandre na rádio e 2 semanas antes eu tinha ido numa festa, tinha encontrado o Alexandre e vi um artista espetacular na festa, brincalhão, tirador de sarro, imitador, aprontando na festa. 2 semanas após eu entrevistei na rádio, cara monossilábico. Eu tentei arrancar de tudo uma entrevista para que o cara falasse, soltasse, brincasse, imitasse e tal. O cara, putz, na rádio ele deu uma travada. E um dia eu fui conversar com o Joca, eu falei, pô, Joca, eu tenho um projeto de marketing, olha minha cabeça. Eu tenho um projeto de marketing que eu faço, eu estava fazendo por uma marca na época, que era a Mizuno. Imagina, numa marca de esportiva, eu estava fazendo um trabalho de marketing para essa marca, que foi uma explosão, foi muito legal. E eu passei para o pessoal esse tipo de trabalho. E eu ofereci isso para o Joca, eu não tinha feito com ninguém ainda. Não tinha feito com ninguém esse trabalho. Ele viu o projeto e falou, pô, que legal isso aqui, hein? Para trabalhar o artista mesmo, né? Posicionamento, comportamento, na hora da entrevista, na hora de falar, fazer marketing do cara. Essa foi minha tônica, e a minha tônica até hoje no meu trabalho, né? A minha força maior dentro dos artistas que eu empresario, eu trabalho muito isso, né? O marketing. Eu carreguei isso comigo de lá para cá. Cara, o Joca mostrou isso para o Alexandre e eu comecei a trabalhar com Só para Contrariar. Na época, estava lançando ainda, estava no comecinho do Só para Contrariar. Mas ali a gente já via que era um artista que ia explodir, né? Um grupo que ia explodir e tal. O Joca é um cara muito bom de jogo, a gente fez uma duplinha sensacional. Acabei fazendo um trabalho com eles maravilhoso. Eles foram recorde da indústria fonográfica por 3 anos. Né? O Alexandre foi eleito depois o cara mais elegante da América Latina. Um cara foi um transformer na vida dele. Eu fiz parte disso aí. E um dia o Joca chegou para mim e falou: cara, não dá mais, você vai ter que fazer uma opção. Ou você continua no rádio, eu vou adorar, se você continuar aqui, vai ser bacana pra caramba. Ou você continua nessa carreira aqui, que também tá legal pra caramba, eu vou adorar. É uma opção tua para escolher. Só que não dá mais, você vê, viagem. Agora a gente vai começar a carreira internacional dele, pô, você vai ter que acompanhar. Aí, Luiz, eu fiz a opção. Eu dei uma embarcada, eu queria continuar os dois de todo jeito, porque eu amava o rádio. Cara, Luiz, eu amo o rádio até hoje. Não tem um dia que eu não pense no rádio. Assim, que eu não lembre de alguma história no rádio, né? Vocação, não tem jeito. Cara, eu sinto saudade quando você. Mas o rádio não dá dinheiro, o rádio não paga o que deveria pagar, o rádio não é só que ele não remunera bem, ele não reverte para o artista. Alguns ganham bem, mas a maioria não ganha. Então, é um salário pequeno, é um patamar mínimo que o próprio sindicato consegue acertar com as empresas radiodifusoras. Enfim, é uma coisa de... É triste. Bonito, né? Porque a gente tem tanto talentos, né? E é uma pena, porque é um veículo tão enriquecedor, cara. Assim, como eu te digo, todos os dias eu penso no rádio, aqui na minha casa, todas aquelas fotos que você viu,
esse escritório que eu estou agora falando contigo aqui na minha casa e tal. Mas eu tenho um painel aqui na minha casa que eu fiz eu mesmo, eu recortei, eu fazia, com as mais de 500 entrevistas que eu fiz e tudo. As pessoas, quando vêm na minha casa, elas ficam loucas com aquilo, né? Porque tem um retrato de história do rádio ali que é muito legal, né? E essas entrevistas que estão no seu site, vamos aproveitar e dar o nome do site, que é super simples, é o seu nome, www.celsogiunti.com.br. Essas entrevistas você fazia onde? Na Rádio Cidade, na Rádio América, em que emissora? Eu fiz na Rádio Cidade, as que eu tenho registro fotográfico, a maior parte é da Rádio Cidade, tem uma parte da Band, do Turma da Band, que eu fiz também, entrevistei lá também. Tem na Metrô, quando eu fiz o Anarquia, que era na rua, na calçada da rádio. Conta um pouquinho, é legal, eu achei curiosas as fotos. Você sentado lá, escapachado numa cadeira, um monte de gente passando em volta, um banco no fundo, um banco de dinheiro. De sentar. Como é que era esse programa? É legal a gente comentar sobre isso. Você sabe que quando eu voltei para a Metrô, né, porque eu comecei na Metropolitana, né, minha história, quando eu voltei para a Metrô, eu fiquei muito amigo do Jacques Sanzoni e tal. Aí o Jacques falou, pô, vem agora, não é gravado, é ao vivo, a rádio aqui na Paulista, pô, você poderia vir para cá e tal. Eu fui, porque, e assim, cara, Luiz, eu ganhei tanto dinheiro na Metrô com o Jacques, que foi muito legal. O Jacques me pagava um salário menor, mas me deu uma janela comercial lá. Eu tinha, sei lá, acho que 3 minutos de comercial que eu negociava. Eu vendia, só não podia conhecer o comercial dele e tal. E eu acabei ganhando uma grana legal lá, Luiz. Foi tão bacana, cara. Assim, eu tive uma experiência muito bacana com o Jacques ali. E eu fui o primeiro aí da Turma da Cidade. Depois foi Sandra Grotti, Bob Floriano, Rony Magrini. Cara, foi um monte de gente para lá. A gente acabou fazendo a Cidade 2 lá. Foi muito legal. E depois veio o Ricardo Henrique, que era da Transamérica, coordenar a Metrô. Quando eu comecei a fazer o Anarquia, foi quando o Ricardo estava na rádio. Ele tinha... A música era da banda dele, ele que cantou essa música do Anarquia. Lá tinha uma musiquinha que era bem legal, né? Anarquia! Era um rock and roll, né? E eu fazia o programa do Calçadão. Os artistas que eu convidei na época na Rádio Cidade, não todos, mas boa parte acabou indo lá, né? Acabei levando e sentado, imagina, no Calçadão da Paulista, a Cláudia Raia, que foi minha madrinha do programa. Acho que se eu encontrar com ela, falar isso, ela não vai me lembrar. Acho que uma vez na casa do Faustão eu contei isso para ela. Falei, pô, você foi madrinha do meu programa. E eu tenho foto para mostrar, não adianta fugir. Cara, eu lembro que eu entrevistei a Cláudia Raia sentada ali na Paulista, imagina, uma multidão de gente. Parava ônibus na frente ali por causa do trânsito da Paulista, aquela coisa toda. Um dia eu entrei dentro do ônibus com ela. Luiz, era uma coisa assim, surreal. A gente teve que sair do Calçadão, a gente acho que ficou 1 ano lá fazendo esse programa, mas a gente teve que sair porque aquilo é um corredor de ambulâncias ali, por causa de hospitais na região, que é muito sério, né? E o trânsito ali realmente era um problema, porque na hora do almoço a gente, depende do artista, aquilo congestionava. As pessoas já diminuíam para ver o que era, o trânsito, nossa, ficava horrível ali. E foi uma pena. E a história que eu sei é que o Pânico existe hoje por causa do Anarquia, que me contaram ali, que ia começar o Pânico, se eu não me engano, eles na época também falavam em fazer da rua, mas depois do Anarquia que veio o Pânico. Era um programa que eu amava fazer. Imagina, entrevistar na rua as pessoas, né? Entrevistei Capital Inicial, entrevistei Cláudia Raia, entrevistei Éder Joffre, entrevistei Boris Casoy. Nossa, um monte de gente bacana que foi ali. Aquilo foi uma experiência muito interessante na Metrô. Ela foi muito bacana aquela oportunidade ali. Eu adorei também. E na Band, como chamava o programa que você fazia? Na Band? Na Band era o Turma da Band. E também entrevista, mas era tudo fechado, é tudo no estúdio. Tudo no estúdio. Luiz, era um programa de humor, né? Acabou virando um programa de humor. Fazia eu, Marcos Braga, o Marcos que fazia a mesa, eu ficava ali fazendo imitações. Eu não sou
mas não imitava artista conhecido. A gente tinha personagens que a gente criava, personagens próprios, tal. Tinha o André Miller, que está na Transamérica hoje, se eu não me engano, fazendo esporte. Éramos os 3 e fizemos um programa lá. A gente acho que ficou quase 3 anos fazendo esse programa. Os artistas adoravam participar, porque era muito legal também. Sabe o que tem o Tatola hoje na 89? Sabe um pouco do Pânico? Era o Turma da Band. A gente tinha um pouco mais de liberdade. Eu confesso para você, fazer aquele programa hoje seria um problema, Luiz, com esse policiamento que existe hoje, né? Os cuidados que você tem que ter para abordar certos assuntos. Cara, a gente ficaria muito restrito, porque a gente brincava muito, era tudo um tom bem gostoso, sem ofender ninguém, nunca nada ofensivo. Era uma coisa, era um humor relaxante, gostoso de fazer. Só que tinha essas coisas da gente brincar, né? E brincar hoje em dia é muito sério. Hoje é muito sério. Acho que a gente não Um período lindo, leve e solto. Hoje você vai preso se brincar muito. Mas falando de Celso, junte sua vida profissional. Você foi instado, foi botado na parede e falou: escolhe, ou isso aqui ou aquilo lá, sendo que isso aqui não dá dinheiro e aquilo lá pode dar. E aí eu fiz opção. Eu segui só para contrariar, né? Acabei fazendo opção, porque aquele trabalho estava me fascinando também, né? Esse trabalho artístico. Luiz, eu me dei tão bem lá, porque eu acabei virando empresário artístico, né? Lá eu era diretor de marketing, né, do Só para Contrariar, fiz um trabalho esplendoroso com eles, eu e meu time, né? Obviamente tinha um time ali legal, tinha o Joca, que era o empresário, que eu sentava com as ideias na mesa e vamos embora, vamos fazer. Tinha grana, porque fazia show pra caramba, era extremamente rentável, né? Então a gente tinha ali um caixa bom para fazer as brincadeiras, né? Para poder fazer os trabalhos. Tipo assim, eu vou fazer uma matéria com ele na casa dele em Uberlândia, com ele, com o Fernando. Vou levar uma revista para lá. Pô, preciso de um jatinho para levar o pessoal, preciso tenha churrasco, preciso que hospede bem o pessoal. Sem terror, vamos embora. Pode marcar. Virava cada baita, não por conta disso, mas eu acabava fazendo de um jeito que virava uma baita matéria, ficava muito legal. Eram outros tempos, né? Que você sabe que o impresso também, hoje em dia, né? Uma pena, sofre muito com tudo isso, sofreu muito com tudo isso. Enfim, mas naquela época era muito legal, né? E eu fiz um trabalho de excelência com Só para Contrariar e fui convidado para ir para o KLB. Depois, o Franco, o pai dos meninos, que inclusive está no nosso escritório hoje de novo, a gente está relançando a carreira do KLB. O pai dos meninos me chamou um dia para uma conversa. O Franco, eu já conheci o Franco, eu tinha entrevistado ele uma vez. Eu fui repórter do Vitrine da TV Cultura. Essa passagem eu não te contei, Luiz. Eu fui repórter do Vitrine da TV Cultura e fui repórter do Aqui Agora, no Canal 4. Tudo... Também não dá para fazer 12 coisas ao mesmo tempo. Mas eu fiz. A gente acaba não sabendo em que canal a gente está. A gente é capaz até de dar um dia de noite em horário diferente do tradicional, porque a emissora é outra, não é aquela. Fazer uma aspas aí. Quando eu fui fazer o Vitrine da TV Cultura, eu fazia com a Léo, com a Leonor Corrêa, que era irmã do Faustão, e fazia com a Renata Ciribelli. Eram 2 repórteres, mulheres, né? As 2 e eu de homem. Só tinha eu de homem. A redação inteira feminina, era um grupo ali de 10, 15 meninas na TV Cultura, das produções, tudo mulher, a diretora mulher, a Ângela Sander, na época, ela era diretora do Vitrine, depois ela foi diretora do Faustão, muitos anos, uma querida, que nos deixou também. Cara, aquela mulher também me pegou no colo, ela viu que eu sofria no meio da mulherada. Não é fácil trabalhar com mulher, cara, o grau de exigência é absurdo, é uma coisa louca, mas foi uma experiência fascinante na minha vida também. Aprendi muito com todas elas, porque você tem que ir ali na cartilha bonitinho, senão você
você apanha ali, cara. Então, cara, mas foi uma experiência muito legal. E quando eu recebi o convite para ir para o Canal 4, para fazer o Aqui Agora explodindo de audiência lá no Silvio Santos, eu adorava. Tinha o Wagner Montes, tinha o Sérgio Malandro, com aquelas brincadeiras, tinha o Celso Russomano, o Gil Gomes, era um pessoal de rádio, né? Basicamente de rádio ali. E o dia que eu fui conversar com o Albino Cruz, ele falou assim para mim, Junti, eu não conhecia ele, né? Fui apresentado a ele, ele viu umas fitas minhas no vitrine e falou para a Zilda, que era secretária do Silvio Santos, falou, pô, você conhece esse menino? Eu queria conhecer esse menino aí, queria entrevistá-lo tal, para ver se ele vem trabalhar com a gente tal. E eu acabei indo. E ele falou, ó, Junti, eu quero que você faça a mesma coisa que você fazia no vitrine, aqui no Aqui Agora, com muito mais liberdade que você vai ter, né? Você vai fazer, não tem que decupar matéria, você vai... Ligou o microfone, contou, gravou, foi, trouxe, vai editar pouca coisa, é o que vai pro ar. Quero que você faça com essa elegância, com essa brincadeira toda que você faz, porque o jornal é muito sério, eu preciso de um quadro mais tranquilo. Eu acabei ficando Aqui Agora um tempo também, minhas matérias iam pro ar, dava um pipoco de audiência, porque era diferente do que tinha, né? Sair correndo atrás de carro de polícia, aquela coisa toda de bandido, seguir, rebelião em presídio, e eu lá fazendo matéria de comportamento, com artista, shows. Foi uma delícia, foi uma delícia. Outra experiência fascinante na minha vida. Cara, de todas essas experiências que eu fui tendo na vida, Luiz, eu fui fazendo um muro assim muito, muito legal, muito sólido, muito consciente. Eu sei de onde eu vim, né? Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu quero ir, tudo, e educação, respeito, são premissas básicas assim no meu trabalho. Eu primo por isso e até hoje eu trabalho dessa maneira. Encontro muita gente que você sabe como que é o nosso meio, né? Então tem gente que você percebe e fala, putz, é complicado, mas assim a vida ensina, uma hora ensina, tal. Mas quem sou eu aqui, né? Mas dentro do meu negócio eu procuro externar para todos o jeito que eu gosto, da maneira como eu gosto. Trabalhar com artista não é fácil, não é uma missão simples, né? Então, assim, eu leio muito, li várias biografias para tentar entender esse universo artístico. Não há como. Cada um é um gênio à parte. E São às vezes, se ele não tiver preparo, ele acaba se endeusando a si próprio, entendeu? Sem perceber que dentro daquela bolha está ele, fora da bolha tem um mundo inteiro. Ele precisaria conhecer melhor. Vamos Luiz, falar... Só fazer um parênteses aqui, e o legal é que os artistas acabam me respeitando muito também, por conta dessa minha passagem no rádio, né, Luiz? Foi tão significante, tão significativo na minha vida, e eles sabem o quanto esse veículo e foi importante para a vida deles, né? E para a vida dos artistas em geral. Cara, então tem um respeito ali, né, de visão, que eu acho muito legal. Todos eles têm, todos eles sabem da minha história, sabem da minha passagem pelo rádio, sabem o network que eu fiz, como eu fiz. Então, tem um respeito de ambas as partes que é muito legal. É mais fácil para eu poder conduzir, entendeu? Acaba sendo mais fácil. Com quantos artistas ou com quais artistas você trabalhou um período aproximado? Você falou do Só para Contrariar, depois... Só para contrariar, KLB, eu acabei indo para o KLB, foi outro trabalho de excelência. Aqueles meninos viraram um fenômeno, foi um momento muito bacana na minha carreira, o KLB também. Aprendi muito com o Franco, né? O Franco era muito agressivo de marketing, muito queria fazer as coisas e contava muito com a minha passagem pelo rádio, me usou muito nesse sentido, né? E eu sabia conduzir legal, acabamos fazendo um trabalho maravilhoso. Nesse período, eu reencontrei o Fábio Júnior, que eu já tinha conhecido ele na Stereo Valley, eu conheci o Fábio na Stereo Valley. Depois eu o reencontrei na Rádio Cidade, e aí reencontrei novamente no Franco, que o Franco começou a empresariar o Fábio.
e falou para mim, ó, você já conhece o Fábio, vou deixar com você, embaixo do teu guarda-chuva, você que vai tocar, e toco o KLB, toco o Fábio, toco o KLB, toco o Fábio. Eu acabei tocando os dois, tal, fiz um trabalho bacana com o Fábio. Depois, quando eu saí de lá... Só um parênteses antes de você chegar no Fábio por inteiro. O senhor Franco Scornavaca, que a despeito desse nome complicado, italiano tem muitas essas coisas, ele foi cantor, não sei se você sabe. Sim. Ele gravou um compacto simples, foi à radiodifusora e quis falar com o diretor da rádio, que por acaso, o diretor de plantão, lá em 1978, era eu. Aí ele falou, olha, eu trouxe um disco e tal, eu gostei. Eu falei, cara, interessante, não é a cara da radiodifusora. Não vai ficar no sucesso de todo mundo, não vai aparecer. Mas eu preciso de alguma coisa que dê uma quebrada nessa programação, que é muito cheia de sucesso, é muito cheia de coisa americana, e eu preciso de alguma coisa brasileira. Eu vou tocar a partir da semana que vem. Aí fiz uma reunião com os meus queridos programadores e apresentei a música. Falei, gente, olha, não tem jabá, não tem gravadora, nada. O cara é bom e o cara faz algo diferente. Vamos lançar essas coisas diferentes. E nós chegamos a empurrar o disco do Franco por um bom tempo. Fomos amigos durante um bom período, depois ele partiu para esse trabalho, a gente não samba teve rock, né? Se encontrar. Samba rock. Exatamente. Samba rock. O Franco foi um professor para mim, cara. Foi um baita professor. Bom, aí Fábio Júnior cai no seu colo. E depois? Caiu porque saiu do Franco. Eu tinha saído também do Franco. Um dia eu encontrei o Fábio, a gente estava conversando, e eu falei para ele, pô, cara, eu vou abrir um escritório, eu nunca fui empresário, né? Fui radialista, você sabe, sou jornalista, marqueteiro, tem uma história legal aí no marketing com artista que é bacana, que você vivenciou um pouco comigo, e eu queria ser teu empresário, cara. Na época eu estava me associando com o Roberto Carlos, que era o jogador de futebol, que estava no Real Madrid, que porque queria trabalhar com artista, queria investir em artista. E eu contei para o Fábio, falei, estou com o Roberto Carlos, a gente vai abrir um escritório, mas quem vai cuidar da sua carreira sou eu. E eu queria muito ser teu empresário. Pô, ele olhou para minha cara, estava na sala da casa dele, ele olhou para minha cara, aquele jeito dele, ficou olhando, pô, aí mostrou o braço, ó, me arrepiou aqui, ó, me arrepiou. Falei, pô, que legal, cara, que legal, mas e aí, o que você acha? Vamos para a prática, vamos. Ele falou, cara, vamos, eu quero. Eu fiquei 14 anos com o Fábio. Ele não falou, cara, ele falou Dom. Dom. Você sabe bem, né? Ele falou, Dom, vambora. Vamos fazer esse trabalho. 14 anos juntos, fizemos um trabalho. Foi fácil, 14 anos ao lado desse grande cantor brasileiro. Ali é primário, não, é jardim da infância, primário, ginásio, colegial, faculdade, MBA, você faz uma especialização ali, porque é muito bacana. O Fábio é um artista espetacular. Me tornei amigo dele, antes já era amigo dele, mas a gente tinha uma amizade muito bacana, um carinho pelo outro. Obviamente que a hora que você começa a trabalhar as coisas mudam um pouco, né? Tem um rigor ali. Fábio é um artista muito exigente também, gosta das coisas direitinho, tem um time diferenciado de fazer as coisas, de tempo, de saber quando deve aparecer ou não. Ele tem um time que... Essas coisas que eu fui aprendendo com o tempo com ele, né? Você vai... as pessoas de televisão, de rádio, de jornal, de revista, hoje de sites, vai ter um interesse para falar com ele, que é uma coisa absurda. Até hoje é assim, né? Com ele. Tem esse desejo. Ele soube criar esse desejo, né? Isso para poucos, não são todos que são assim, né? Uns têm, outros não, né? O Fábio tem Notadamente, quando chega perto do Dia das Mães ou Dia dos Pais,
Tem sempre alguém que vai lá, pelo amor de Deus, nós vamos fazer um show com o Fábio, porque tem a ver, tem, claro, todo mundo sabe até por quê. Fábio é um grande cara. Eu tenho uma passagem curiosíssima com ele. Quando eu estava na radiodifusora, ele tinha gravado, sob a direção e a produção do antigo diretor, do meu antecessor, seu Caion Jorge Gadim, um grande homem de rádio, foi o sujeito que fez a rádio que eu era apaixonado por ela como ouvinte. Eu já pensava em fazer alguma coisa no ramo, mas não tinha certeza. A família achava que devia ser advogado. Pobre OAB. Bom, moral da história. Ele gravou um disco, e como era praxe na época, para não aparecer com nome brasileiro e alguns artistas, para poder participar das mais votadas internacionais e tal, ele gravou com o nome de Mark Davis. Exato. Aí, um dia eu estou na Rádio Cidade, nós estamos gravando um programa chamado Domingo Cidade, e ele vai lá para fazer as várias etapas, né? As pílulas que iam entrar no domingo o dia inteiro. Aí, quando chegou nessa hora de discutir ou de comentar o Mark Davis, ele falou, cara, você sabe que eu gravei um disco e não tenho esse disco. Eu falei, você vai ter, porque eu tenho um exemplar e eu vou pegar o meu e dar para você. E aí aconteceu a coisa mais curiosa, não sei se isso ainda está na discoteca dele. No dia em que a gente se encontrou para eu entregar o disco estava com capinha de plástico, eu não usava, não ficava ouvia disco na rádio o dia inteiro e ouvia rádio fora isso. Aí ele falou assim, eu quero um autógrafo. Eu falei, como? O disco é seu com autógrafo? Não, pelo menos você como o doador desse disco que eu não tenho para minha coleção, e eu escrevi alguma bobagem qualquer, até muito sem graça, e espero que ele ainda guarde o disco do Mark Davis. Com certeza, com certeza. Da minha coleção pessoal. E que depois... Bom, nós temos aqui mais ou menos 10 minutos de programa, vamos acelerar, porque eu sou muito falador e eu quero ainda saber como é que está vivendo Celso Giunti, o que ele faz nos dias de hoje, como é que a gente pode acompanhar o trabalho, onde, aqui, no exterior, fora, Miami e adjacências, como é que está a sua vida hoje? Estou totalmente no Brasil agora, eu estou num time de trabalho muito legal, que é a Opus Entretenimento, que é uma empresa do sul de Porto Alegre. São proprietárias de grandes teatros, como Teatro Bradesco, Bourbon, enfim, agora conseguimos aí a nossa nova aquisição, que é uma casa aqui em São Paulo, que era o antigo Credit Card Hall, que agora vai se chamar Vibra Hall. Inauguramos agora dia 14 de maio, inclusive com show Irmãos do Alexandre e do Seu Jorge. E dentro da Opus nós temos um braço de gestão de carreira, do qual eu sou sócio do Matheus Possebon, que é um grande amigo meu, foi meu contratante na época do Fábio Júnior. Eu conheci, ele tinha 17 anos, esse menino, virou um grande contratante meu, ele está com 35 hoje, quase metade da minha idade. E ele tinha sido comprado pela Opus, e imediatamente, quando ele foi comprado, passou um tempo, ele me procurou para a gente poder estar conversando, porque ele sabe do meu trabalho, de empresariamento, de gestão de carreira. Como ele queria abrir o braço de gestão de carreira, ele já estava com o Daniel e com o Maurício Manieri. Eu acabei indo para lá, acabei levando o Seu Jorge, fui entusiasta da ida do Alexandre Pires, está lá, o Alexandre está lá também, a Ana Carolina, recentemente fechamos com ela, o Lucas Neto, e paralelamente eu toco a carreira de uma cantora de samba nova, Ana Clara, uma menina genial também, de 28 anos, de Joinville, canta pra caramba, uma sambista de boca cheia, de mão cheia. E minha vida tá assim hoje, eu tô com um casting bem grande, confesso para você que meu tempo é bem corrido, mas eu estou amando o que eu estou fazendo, né? Não tem um artista só agora, né? Temos 6. Então, fechamos um pacote de shows aí com fundo. Nós temos de 1.800 a 2.000 shows para em 2 anos entregar.
Aí você tem ideia do tamanho e do tempo que isso consome da gente. É uma doideira, é um time de trabalho, né? Sozinho é impossível fazer isso, né? Um time de trabalho bem bacana, bem competente. O KLB hoje está embaixo do nosso guarda-chuva também, que estava falando dos meninos do KLB agora. Estamos lançando agora, vamos fazer um projeto com eles bem bacana, relançar, né? Eles ficaram 7 anos fora do mercado, depois da morte do pai, foi bem bravo para eles, e agora vamos fazer um trabalho com eles também. Minha vida está assim, Luiz, eu tô tocando minha vida, louco para fazer um podcast, para você ter ideia, que eu te falei que todo dia eu acordo pensando no rádio. Quando você me convidou para dar entrevista, eu adoro, eu falei, cara, eu quero falar. Podcast nós podemos fazer junto. Eu monto um esquema, eu tenho um projeto de podcast. Aliás, o nosso editor já vai colocar aqui na cena, na nossa tela, todos os lugares, os canais, os canais em que nós estamos. Não vale a pena ficar repetindo aqui, que a gente perde tempo. Eu só queria que você falasse em 1 minuto, se possível, da carreira de Alexandre Pires em Miami. Por quê? A pergunta. Porque eu morei em Miami durante 6 anos e recebi um convite de uma emissora de televisão, a Univision, para acompanhar. De repente eu chego lá, quem é que está? Joca. O meu amigo Joca, o rapaz que eu ajudei a tirar um pouco do sotaque lá na Jovem Pan, em 82, recém-chegado do Triângulo Mineiro. E aí eu fui contando histórias para falar, isso aqui não pode forçar muito, tá? Coisas ultranormais. E aí ele extrapolou. Me conta só um pouquinho do Isso foi em que ano, Luiz? Alexandre. Isso foi em que ano que você encontrou com o Joca lá em Miami? Já faz um tempo. 2000 ou 2001. Eu tive o prazer de dar o start na carreira internacional do Só Para Contrariar, estava com o Joca na época. O Joca só não viajava muito, porque não sei se você sabe contar aqui, mas o Joca morre de medo de avião. Para ele entrar no avião é um problema. Hoje acho que ele está conseguindo fazer umas viagenzinhas aí de avião, mas é um problema. Então ele me chamou um dia e falou, cara, vamos começar a carreira internacional dele, vamos começar pela Espanha. Como eu tinha sido sócio do Roberto Carlos, também estava no Real Madrid na época e acabou ajudando bastante a gente lá, né, na Espanha. Depois a gente fez uma incursão por Miami, né, para pegar um mercado latino. Cara, o Alexandre é um cara... Eu voltei, tem 15 dias que eu voltei do Chile com o Alexandre agora. Luiz, 10 mil pessoas no estádio, no ginásio, para assisti-lo. Agora, a gente voltou agora. Ele estava sem pisar lá mais de 6 anos, né? Então voltou lá, um sucesso, uma coisa. Está no meu Instagram ali, eu publiquei. Eu fiquei tão emocionado, Luiz, que eu lembrei tanto da minha época com ele lá atrás, Só Para Contrariar, né? Eu tive o prazer de estar desde o iniciozinho da carreira internacional dele. A gente sabe os pedregulhos que tinha pela frente ali para quebrar. E o Alexandre Cara, ele é um exemplo de artista. É impressionante, cara. A determinação dele, a garra dele. Na minha época, a gente viajava com um professor de espanhol, o cara ia junto com a gente no avião. E o Alexandre, às vezes na janelinha, o professor no meio e eu aqui no corredor. Entendeu? Para onde a gente ia? Aí viajava para fora também, pegava lá, dentro do avião, a aula de espanhol, chegava no hotel e descansava, chamava o cara, aula de espanhol, descia no café da manhã, aula de espanhol, almoço, aula de espanhol. O Alexandre fala fluentemente, né? Canta. Nós fizemos esse show que ele fez agora no Chile, inteiro em espanhol. Inteiro. O público canta da primeira à última música. É um show só de sucesso. Foi o primeiro, a gente vai lançar esse show, inclusive. Gravamos um DVD dele em Porto Alegre, na pandemia ali, com 50 pessoas só. Eu não tinha ideia da dimensão e do tamanho desse show. Tive agora no Chile, quando eu vi, eu estava do lado da mulher dele, da sala, assistindo, mas eu me emocionei tanto, Luiz, que foi uma coisa de louco. As pessoas cantando, aquela vibração, aquele delírio. A gente foi jantar depois ali no cassino, onde ele fez o show e tal, dentro do restaurante, um assédio, uma coisa... Cara, tá assim, tá uma maravilha. Aquela catarse que o show cria é uma coisa que não tem explicação. Não tem. O Ney Matogrosso disse uma vez, numa entrevista que ele deu para mim na Jovem Pan,
eu perguntei a ele o que ele sente quando ele está no palco. Ele falou assim, simplesmente que meus braços vão até o fundo da plateia e traz todo mundo aqui para o meu coração. Olha que lindo isso. É uma sensação muito incrível mesmo. Falando em sensação incrível, você sabe que tudo tem começo, meio e fim, e o nosso tempo, infelizmente, acabou. Nós vamos marcar um café, vamos continuar a conversar, e quem sabe a gente consiga um tempo para gravar entre um Chile, uma Argentina e Miami, a gente consiga fazer mais um papo com o Celso, contando as novidades desse novo caminho. Vai ser um prazer para mim, cara. Vai ser um prazer. Só você me avisar, eu farei com Vamos combinar. Sabendo que agora você está baseado em São Paulo, fica mais fácil. A pandemia acabou, a gente já pode ir com máscara no braço, ou com máscara aqui, depois tira para disfarçar, e assim a gente vai matar a saudade. Bom te ver. Luiz, eu queria te agradecer. Pode terminar aí, que eu queria te agradecer. Não, simplesmente, eu sei como você é corrido, eu sei como custou para eu conseguir fazer essa matéria com você, que já estava na pauta há muito tempo. E aí tem gente que fala, por que você não entrevista o Celso Djunti? Eu falei, porque eu não acho, porque ele não para, porque ele não está disponível. E aí, pode falar que o tempo é todo seu agora. Eu achei que passou muito rápido, Luiz, eu quero falar. Vamos ter que fazer outra. Luiz, eu queria te agradecer muito, cara. Primeiro, essa oportunidade que você está me dando de falar no teu canal aí, que é incrível, eu adorei esse bate-papo com você. Você é um cara extremamente inteligente, sempre te achei acima da média, né? Queria te agradecer o carinho, o respeito que você sempre teve comigo naquela época. Espero que eu tenha retribuído à altura toda aquela sua dedicação, né? Na rádio, como coordenador artístico, tudo. E de coração, você foi um cara muito, muito, muito importante na minha vida. Eu nunca tive a oportunidade de te dizer isso depois, né? Faz 35 anos que a gente não se vê, né? Mas estou dizendo agora, você foi um cara muito importante e me fez ter uma visão de vida também profissional bastante diferente. Graças a Deus, te encontrei pela frente no meu período de rádio. Muito, 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 muito obrigado, cara. Fiquei muito emocionado de falar contigo. Uma honra, um prazer. Você é um craque do rádio. Cara, você realmente é um professor, né? Você é um professor. E eu agradeço, porque eu fui um aluno, tentei ser um aluno aplicado, Luiz. Tá. Ainda bem que você não foi aluno na faculdade, senão isso ia ter uma outra característica. Para você ver que é bom a gente conversar, a gente nunca teve tempo no trabalho de conversar tão longamente, tão gostosamente, e é isso que faz o Vozes do Brasil, a gente poder juntar os amigos, conversar com eles aquilo que a gente não tem. Sem cortes, é um programa que ninguém vai editar, porque ali vamos cortar aquele pedacinho que não interessa, interessa tudo. Então, Celso, infelizmente, estouramos bem o horário, mas vamos botar... Vou tirar uma foto, Luiz, que eu vou divulgar, tá? Dá risada aí, Luiz. Essa cara, porra, né? Sem maquiagem, sem cabeleireiro, sem unhas, sem nada. Né? Eu estou ao vivo normal, porra. É sério, eu tirei mesmo, olha aqui, ó. De boca aberta ainda. Não, peguei uma de boca fechada também, ó. Tirei algumas, Luiz. Depois, quando estiver no ar, você aproveita e manda ver. Obrigado, Celso, de coração. Nós vamos, de verdade, marcar um horário. Aliás, nós não, você vai marcar, porque o ocupado é você. Eu sou bem tranquilo. Eu só tenho horários de gravação e horários de trabalho mais leves. Eu quero te receber aqui na minha casa. Eu quero te receber aqui, que às vezes eu faço um encontro de radialistas aqui, e com certeza você vai amar. Vai amar. Vamos embora. Tá? Tá ótimo. E você me fala quando vai, né? Você me passa tudo aí, eu quero... Direitinho, vai ter publicidade, vai ter... O marketing não é tão grande, mas vai ter um pouco, pelo menos, de orientação para o grande público, principalmente para aqueles que brigam comigo nas minhas sessões particulares. Por que você não entrevista o Celso? Tá aí. Celso Djunti, mais uma vez, um grande amigo, uma grande honra estar com você, mais uma bela voz do Brasil, participando do programa de hoje. Até breve, Celso. Obrigadão. Fica com Deus.
Este foi Vozes do Brasil. Seguimos na semana que vem, o tempo já foi. Um abraço e um beijo para todos.